Olá pessoal, meu nome é Everton Marinho, sou professor de informática do FRN Campus Canguaretama. Estou com mais uma videoaula, né, para a disciplina de autoria web e dessa vez a gente vai dar uma melhorada aqui no portal do IFRN que a gente está fazendo, certo? E nós vamos colocar aqui um efeito bem legal, tá? Um pouquinho melhor do que esse efeito aqui, certo? Um pouquinho melhor do que esse efeito aqui, tá? Então vamos lá. Então, a gente trabalhou aqui com a ideia, né, de particionar aqui a página, né, em seções. Então, agora a gente vai continuar aqui abrindo uma nova seção, certo? Então, só para relembrar aqui, ó, a gente tem aqui, ó, dentro de conteúdo, a gente tem até agora duas seções. A gente tem uma seção e a gente criou outra seção, certo? Que foi aquela que a gente colocou em cinza. Então, a gente vai criar mais uma aqui, tá? Ok? Ó, vai criar mais uma seção aqui, certo? Aí nessa seção a gente vai colocar o que, né? Então aqui vocês vejam que tem aqui, ó, de praxe, um título, uma descrição e algumas informações aqui que a gente vai colocar dentro, tá? Dessa parte aqui que a gente vai fazer. Então a gente pode copiar daqui, ó, dessa seção, certo? Esse título e essa descrição da seção, tá? Porque a formatação é a mesma. Aqui é o título, certo? Então nós vamos colocar aqui IFRN números, certo? IFRN números. E a descrição a gente pega a descrição que já tem aqui, ok? Pega que tem aqui já, dá aqui algumas quebras de linha aqui só para ficar melhor de visualizar, certo? Ok, pronto. Então agora nessa outra parte aqui que vai sobrar, certo? É onde nós vamos colocar as informações, né, naquela formatação que eu disse que vai ficar uma formatação bem legal, tá? Para fazer isso, né, eu vou ter que usar alguma coisa aqui para fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, deixa eu mostrar primeiro como é que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui alguns quadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que eu vou colocar 8 quadros, na verdade, né? Vou colocar 8, que aqui tem vai ficar 8, né? Ou seja, 4 aqui em cima e mais 4 aqui embaixo, tá? E depois eu vou, antes de tudo, eu vou colocar mais um quadro aqui, que eu vou pegar depois esse quadro e colocar no meio e por trás desses outros quadros que eu vou fazer, certo? Então, depois eu explico como é que eu vou fazer isso, certo? Mas basicamente eu vou ter o seguinte, certo? Só para obedecer a mesma lógica, aqui eu estou criando um subseção, certo? Então, vou criar aqui um quadro subseção, só lembrando aqui o que, que tem na subseção. Ah, subseção, deixa eu procurar aqui, é mais fácil. CSS, subseção, tá? Width e height, certo? Automático e o pad left 50. Então, não tem muita coisa, certo? Então, vou colocar aqui, ó, div.subseção, ok? Aí dentro dessa subseção é que eu vou trabalhar, certo? Algumas coisas, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um quadro, que esse quadro ele vai ficar depois por trás dos outros quadros. E eu estou falando aqui, fica abstrato, mas quando eu mostrar o efeito, aí vocês vão entender, tá? Então eu vou colocar aqui um div, certo? Eu vou colocar aqui o nome de quadro decor, que vai ser um quadro decorativo, certo? Depois eu vou formatar esse cara aqui, ok? Além desse quadro decorativo, eu vou colocar um outro div aqui, quadros info py, tá? Esqueci do ponto. Aqui, quadros info py, certo? Que dentro desse quadros info py, eu vou colocar outro quadro, que esse quadro vai ser quadro info,
certo? E para que vai servir esse quadro info? É esse quadro info que vai me dar a formatação que eu preciso para dispor os quadros, né, em uma disposição 4x4, certo? Aliás, 4x4 não, né? 4 em cada linha, né? 4 quadros em cada linha. Então vamos lá. div.quadros info, certo? E dentro desse quadros info, eu vou colocar vários quadros, tá? Então, cada quadro desse, eu tenho aqui no plural, certo? Quadros info. Então, vou colocar aqui div.quadro, que eu já tinha colocado o quadro aqui em cima, né? Estou usando essa formatação. Aí eu vou usar outra aqui, certo? Eu vou colocar quadro. Deixa eu ver aqui. Quadro IF números. Pronto. Vou deixar assim. Dentro desse quadro info, certo? Eu vou colocar mais um quadro, não um quadro não, mais um outro div, né? div.icon e outro div que eu vou chamar só div mesmo, certo? Dentro desse div eu vou colocar outro div e esse div aqui eu vou utilizar aqui um CSS de fonte destaque, ok? E vou colocar outro aqui, certo? div.fonte normal, ok? Então vamos ver como é que fica até agora, né? Aqui é o quadro decorativo, vou botar aqui qualquer coisa, decoração. Dentro aqui eu vou colocar um ícone depois, a gente vai escolher um ícone, de fonte destaque, por exemplo, está aqui 22, que é o número que tinha antes, e aqui camp unidades de ensino. Unidades de ensino. Ok. Vamos ver como é que vai ficar. Não vai ficar uma formatação legal por enquanto, mas a gente vai ver a transformação dessa informação. Pronto. Então, FRN números. Aqui tem, né, a descrição e um quadro, tá? Eu vou colocar um quadro aqui e agora eu vou começar a pesquisar as informações que eu quero, certo? Então, das informações que eu quero, certo? Eu vou pegar logo os ícones, certo? Então, vou pegar aqui alguns ícones para trabalhar com essas informações, certo? Então, eu vou aqui, né, pegar um ícone aqui do build, certo? Então, venho aqui no Font Ellson, vou procurar aqui um build, certo? Aqui, ó, build, ok? Já achei um build aqui. Esse build, eu vou querer que ele seja para acompanhar, né, a configuração, né, de cor, certo? 4, 5, aí eu vou deixar ele grande, depois eu formato ele. Então, vou colocar ele aqui, ok? Vamos ver como é que fica. Pronto. Está desconfigurado, mas a gente já vai configurar isso aqui, certo? Então, quadro info número, certo? Então, eu vou colocar aqui os outros quadros. Na verdade, eu vou colocar todos, depois eu vou modificar o nome e depois a gente vai criar o CSS para ele, certo? Então, eu vou ter 8, certo? Então, aqui eu coloquei um, né? Quadro info números, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então, vou colocar aqui, vou aqui para o primeiro tá ok, certo? Que é o ícone, um número, certo? Que é o número que tem aqui, ó, 22, e uma leve descrição, né? Uma rápida descrição. O segundo, depois do build, né? É uma coisa que quadrado, oferta de cursos, tá? Eu acho que pode ser utilizado aqui ao invés de
esse quadrado aqui, eu não sei o que significa, mas eu vou botar um book, certo? Oferta de curso, né? Então, vou colocar aqui um book, procurar aqui um íconezinho de um livro aberto. Deixa eu encontrar. Ok, acho que talvez eu pegue o primeiro mesmo, que é gratuito. Isso. Vou pegar o primeiro que está como gratuito aqui mesmo. Ah, tá aqui, achei. Não, aqui. Book Open, certo? Então eu vou colocar aqui, né, na configuração 545, default size grande, copiar ele aqui. Então aqui o primeiro, né? Esse primeiro aqui é o dos campos, certo? O segundo aqui, ele vai ser o ícone do book, certo? Aí aqui eu tenho o número 230 e aqui eu vou ter ofertas de cursos. Ofertas de cursos. Ok. Aqui eu vou para o próximo. O próximo, né? Aqui seria um chapéuzinho, certo? Então eu vou procurar aqui para o terceiro, um chapéuzinho. Vou colocar aqui, procurar por um student, para ver se aparece. Ah, quero um chapéuzinho. Pronto, aqui, ó, já achei, certo? Um chapéuzinho. Aí esse chapéuzinho aqui eu vou colocar formato. Eu estou usando como padrão. Ok, copiei, colei. O número que vai aparecer aqui é, deixa eu terminar isso aqui, ok. 35.673. Ok, estudantes matriculados. Estudantes matriculados. Ok. Vou para o próximo ícone, que seria pessoas, tá? Servidores. Então, eu vou procurar aqui, né, por users. Aqui, ó, users. Coloco na configuração aqui que eu estou usando como base. Copiei. Vou lá para minha página. Colei. 2.990. E aqui eu coloco servidores. Ok, vou para o próximo. Servidores, incubadoras. Tá? Incubadoras aqui parece um housezinho, então uma casa, né? Então vou procurar aqui por house. Tem uma casinha aqui, deixa eu ver se tem uma casinha um pouco mais com cara de construção, tem não. Ok, vai a house mesmo. House laptop, pode ser isso aqui. House laptop. Ok, botar o default size aqui, grandão. Certo, então vou colocar aqui incubadoras. Incubadoras nós temos 9. Incubadoras. Ok. Vamos para o outro. O próximo é núcleos de tecnologia. Certo, eu vou procurar aqui por um computador. Tá aqui, computer. Vou pegar esse aqui. Ok. Aqui um computer.
Núcleos tecnológicos, nós temos 6. Núcleos de tecnologia. Núcleos de tecnologia. Projetos de extensão. De tecnologia. Projeto de extensão tem uma malinha. Então vou procurar aqui por um bag, um luggage. Bag, para ver o que parece. Não é esse que eu quero. Eu quero mais uma maleta, né? Luggage. Pronto, aqui, ó. Suitcase. Vou pegar esse suitcase aqui. Ok, copiar, colar lá. Então aqui nós temos projetos de extensão em andamento, né? Projetos de... Opa, aqui embaixo. Aqui é um número. Projetos de extensão em andamento. Ok. 524. E finalmente projetos de pesquisa, né? Então, projeto de pesquisas aqui, projetos de pesquisa aqui tem um backerzinho, então vou procurar aqui por chemistry. Vamos ver aqui. Tem, mas vamos science. Pronto, já apareceu aqui. Ok. Então, no chemistry, né? 629. Aqui vão ser projetos de pesquisa em andamento. Projetos de pesquisa em andamento. Ok. Vamos ver como é que fica. Vai ficar bagunçado, porque a gente precisa dar uma organizada nisso. Tá tudo bagunçado, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou aqui, né? E mais especificamente, vou encontrar aqui quadro inf e f números, tá? Isso aqui, quadro e f números, eu vou criar um CSS, certo? Onde eu vou usar um display grid, certo? Um display grid para organizar aí minhas informações. Então vou colocar aqui, né, um quadros aqui. Quadros, vou pegar exatamente aqui. E f números, certo? Quadro info, não, é esse aqui, certo? Quadro infos. Quadro infos, exatamente. Quadro infos. Vou pegar esse aqui. Quadro infos. Porque esse quadro infos vai ter cada um desses quadros aqui que eu criei, certo? Então, quadro infos, eu vou ter cada uma dessas divs aqui, que cada uma dessas divs aqui é um quadro. Então, vamos lá. Quadro infos, quadros info, pronto, quadros info, ok. Aí eu vou colocar ele como display grid. E vou dizer qual é o grid dele, certo? O grid dele vão ser 4, certo? Então, vou botar 25%, 25%, 25%, 25%. Ok? Isso aí já vai dar uma melhorada na disposição dos elementos. Pronto. Então, agora meus elementos estão dispostos aqui em 4, certo? 4 por cada linha. Cada linha vai ter 4. Mas eles ainda não estão legais, certo? Aí o que, que eu vou fazer, né? Vou voltar aqui. Quadro e F números, certo? Eu vou agora ajustar esse quadro e F números.
Então, nesse quadro IF números, né, vou colocar aqui, quadro IF números, só para vocês verem o que está acontecendo, eu vou colocar um border aqui, né, pixel black, que aí vocês vão ver o que está acontecendo. Tá, então vocês estão vendo aqui como é que estão dispostos, né, como estão dispostas a informação, tá? Eu já fiz alguns testes, então aqui eu vou botar um high, certo? Um high de 70 pixels, que aí já deve englobar boa parte da informação, certo? Um high de 70 pixels. Eu vou colocar um padding, certo? De 20 pixels, para que esses quadros não fiquem colados um no outro, certo? Então já está começando a melhorar, ó. Ok? Eu vou colocar um margem aqui, porque eu quero dar um espaçamento aqui entre um e outro, tá? Entre os quadros, tá? Então eu vou colocar aqui uma margem de 10 pixels. Então agora os quadrados vão ficar separados, certo? Um do outro. Lembrando que o padding é o espaço de dentro e o margem é o espaço de fora. Ok? Eu quero que esses quadrados fiquem com as bordas arredondadas, então vou botar aqui um border radius, tá? Então vou seguir o padrão aqui de 5 pixels, que é o que a gente vem usando. Notem que ficou agora arredondada, certo? Eu vou colocar um fundo branco, certo? Então está aqui um background color white, ok? Por que white? Porque depois eu vou colocar alguma coisa atrás desses quadros aqui, certo? Ok? Não vai mudar nada por enquanto. Vou botar um shadow nele, certo? Então tá aqui um box shadow. O box shadow é configurado, né? Primeiro parâmetro o x, o segundo parâmetro o y e o terceiro parâmetro a borda do shadow, certo? Deixa eu colocar só esse aqui, vocês vão ver a diferença, tá? Eu vou colocar aqui uma cor, né? Padrão 5, 5, 5, ok? Então, se eu colocar apenas o shadow, né? O primeiro e o segundo parâmetro vai ficar assim. Se eu alterar isso aqui, por exemplo, está 5, 5, ele vai dar uma deslocada para a direita, certo? E aqui o terceiro parâmetro é quanto da borda ela vai ficar turva, certo? Então, se eu colocar aqui 5 pixels, né? Essa borda aqui que está, esse shadow que está sólido, ele vai ficar turvo, certo? Então, ele vai ficar assim, ó, com esse efeito, tá? Um efeito de profundidade, ok? Ótimo. Então, pronto. Estamos aqui configurando, certo? Nossos quadros, tá bom? Outra coisa também que eu vou fazer é configurar isso aqui, ó. Isso aqui está desconfigurado, tá? Então, como é que eu vou configurar isso? Então, em cada quadro desse aqui que eu estou fazendo, eu vou colocar um display grid, tá? Por quê? Porque aí eu divido isso aqui em 30, 70%. Aí eu vou deixar esse ícone aqui e essas duas outras informações aqui do outro lado, tá? Então, eu vou colocar aqui ainda em quadro IF números, tá? Eu vou colocar aqui display, vai ser grid. Eu vou ter um grid template columns, né? Aí eu vou colocar aqui 30% e 70%. Então, já vou configurar aqui. Então, o ícone está aqui e a informação vai ficar aqui, certo? Além disso, eu vou colocar aqui font size de 25 pixels. Ok? Pronto. Então, já deu uma aumentada aqui, né, no tamanho da informação. Está ficando um pouquinho melhor. Ok? E depois a gente vai fazer outras configurações, tá? Uma das configurações é essa aqui, ó. Percebam que eu criei aqui um quadro InfoPy. Por quê?
porque eu vou precisar desse quadro InfoPy para fazer essa parte aqui da decoração, tá? Decoração está aqui em cima, por enquanto não está servindo de nada, certo? Mas vamos mexer nisso aqui. Então, quadros InfoPy, eu vou criar aqui um CSS para ele. Vou botar aqui em cima, tá? Quadros InfoPy. E por enquanto eu vou fazer o seguinte, eu não estou gostando dessa borda aqui, certo? Eu quero que isso aqui ele fique um pouquinho mais reduzido, certo? Eu tenho um espaço menor aqui. Aí eu vou colocar o width dele, certo? O width 95%, acho que talvez seja o suficiente para dar essa impressão. Pronto. Então já tem aqui a impressão, certo? O que mais que eu posso modificar? Ah, tá. Eu vou modificar isso aqui agora, tá? Tanto isso quanto isso, certo? Lembrem-se que dentro aqui, ó, de cada grid, eu coloquei aqui uma classe, tá? Classe. E eu vou trabalhar com essa classe, certo? Então, eu quero deixar isso aqui centralizado aqui. Então, isso aqui tem um quadrado aqui, ó, tá? Que separa aqui é 30%, aqui é 70%. Aí eu quero deixar esse ícone centralizado tanto na horizontal quanto na vertical. Para fazer isso, né, o que eu faço? Eu coloco um CSS aqui, onde eu coloco o display dele, certo? O display ele vai ser um display flex. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, ele já mudou aqui, ó, tá? Vai ser um display flex, certo? O justify content, certo? Eu vou colocar ele center, tá? Então ele centralizou aqui agora, ó, na horizontal, tá? E eu vou agora centralizar ele na vertical. Align itens, vou colocar center também. Pronto. Não ficou tão centralizado quanto eu esperava, tá? Mas talvez seja questão apenas de alguns ajustes, tá? Um dos ajustes aqui que eu talvez tenha que fazer é mudar o tamanho desse ícone aqui. Mas já já eu faço isso. Ok. Então, outra coisa que eu vou fazer, voltando para cá. Então, como eu já ajustei o ícone, certo? Então, aqui seria só o caso de talvez mudar aqui o padding left e o padding right, certo? Aqui no ícone, tá? Então, poderia colocar aqui padding left, sei lá, 5 pixels, só para deixar ele mais centralizado. Deixa eu ver aqui, menos 5, 5. Então eu vou colocando aqui 10, 15. Ok. Talvez não esteja centralizado porque aqui está em duas linhas, tá? Mas vamos lá. Vou tirar isso aqui. E a fonte, tá? Eu botei fonte destaque e fonte normal, tá? Então vou criar aqui mais dois CSS, tá? Fonte destaque. Vou colocar aqui alguma coisa. E fonte normal. Ok? O fonte destaque, eu vou colocar ele com o font size de 25 pixels. Eu vou deixar ele como negrito, então tá, font weight negrito. Então vou deixar bold. E vou deixar o line o high, eu vou deixar em 100%. Ok. Então agora a fonte destaque, né? Fica desse tamanho. Já a fonte normal, eu vou dar uma reduzida no tamanho dela, tá? Então, font size da fonte normal, eu vou deixar aqui 18 pixels. E o font weight dele, eu vou deixar normal, tá? Então isso aqui ele vai reduzir um pouquinho. Pronto, deu uma reduzida, certo? Ok.
Eu ainda posso fazer aqui algumas configurações, certo? Deixa eu ver aqui qual configuração eu posso fazer agora. Ah, eu posso fazer a configuração aqui no Line Weight. Já sei, eu vou colocar aqui um. Aqui tem o Line High, né? Aqui para o fonte de destaque, eu vou dar um Line High aqui, ou seja, o espaço entre essa linha e a próxima eu vou aumentar aqui, vou botar 130, certo? Pronto. Aumentar mais um pouquinho, 140. Tá ficando mais centralizado. Tá aqui 150. Ok, já ficou um pouquinho mais centralizado, tá ficando mais interessante aqui, certo? E agora eu vou para decoração, certo? Então vamos lá.